Boa noite, amigos que nos acompanham todas as quartas-feiras, estão conosco em nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência. Fique conosco. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre a palavra de Deus. Está no livro, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Convido a você que tem sua Bíblia, possa abri-la em segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, e assim diz as Sagradas Escrituras. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Pai, tua palavra foi lida. Fala a nós nessa noite através do teu servo, nesses poucos minutos, para que a tua palavra vá de encontro às nossas necessidades, possamos pô-la em prática e viver para a glória do teu nome. Abençoa todos quantos vão ouvir a tua palavra e que possa abrir o seu coração e recebê-la de bom grado. Te peço no nome de Jesus, teu amado Filho. Amém. Nós vamos fazer uma série de estudos sobre a Bíblia ou a Escritura Sagrada. Ela é a autoridade máxima na vida do cristão. Então nós vamos, hoje já estamos na segunda parte dessa série de estudos sobre a Bíblia Sagrada é autoridade na vida do crente, o cristão verdadeiro, o cristão que nasceu de novo. Portanto, medite e fique prestando atenção que nós vamos falar nessa noite, ok? Então, por que a Bíblia Sagrada é autoridade na vida do crente? Primeiro, porque ela é inspirada por Deus para nos treinar e equipar. A Bíblia Sagrada é autoridade na vida do crente porque ela é inspirada por Deus e ela nos treina e nos equipa para o serviço do Senhor. Então, nós vimos que na quarta-feira passada, que a Bíblia ela é autoridade na vida do crente porque ela é eterna. A Bíblia é para sempre, então ela não muda. Sabe por que ela não muda? Porque ela é a palavra de Deus. Não é aqui o mudar de você, diz assim, bem, em uma tradução os homens podem mudar se eles quiserem numa edição. A Bíblia sempre será a palavra de Deus escrita para o nosso bem espiritual. Então, homens de Deus falaram pelo Espírito Santo. O apóstolo Pedro, escrevendo em sua primeira carta, em sua segunda carta, capítulo, versículo 1, ele fala sobre isso. Ele diz algo muito importante. Vamos olhar rapidamente para a segunda carta de Pedro, no capítulo 1 e o versículo 21. Olha o que o apóstolo Pedro, ele nos diz, 1 de Pedro 1 e 21, e ele fala assim, dessa maneira: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então veja aqui algo muito importante, ela foi inspirada por Deus. Por isto que ela é autoridade única na vida do crente, porque homens de Deus falaram inspirados, guiados pelo Espírito Santo. Então a Bíblia ela não é de origem humana, nem o resultado da vontade humana. A Bíblia não é de origem humana. O que nela está escrito não veio da mente humana. Não é um resultado de esforço humano. Não foram os homens que se esforçaram para fazer isto. Então, ela não é esse produto da mente humana. Não foi produzido pelo pensamento humano. Não foram os escritores da Bíblia que se tornaram os autores da Bíblia. Tudo que está escrito na Bíblia não veio da mente desses homens de Deus. Veio da mente de Deus. Era o que Deus queria que nós soubéssemos, o que Ele queria nos dizer.
o que era importante para que nós pudéssemos viver uma vida que glorifique a Deus, viver uma vida dentro do padrão divino, dentro do seu padrão. E esse padrão é para aqueles que nasceram de novo. Então, a Bíblia nos mostra aqui que eles foram conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, veja bem, inspirado aqui, é que eles foram conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Foi obra do Espírito Santo na Bíblia. Razão porque ela é essa autoridade na vida do crente. Se não fosse isso, ela não poderia ser essa autoridade. Então, o autor e criador da Bíblia é o Espírito Santo de Deus. O autor e criador da Bíblia não é homem algum, apesar de ter sido eles que escreveram. Eles escreveram aquilo que Deus disse a eles. Então, o Espírito Santo é o autor e o criador da Bíblia. Ele é o Espírito de Deus. Ele foi quem criou tudo que está escrito na Bíblia. Veio do Espírito Santo de Deus para os apóstolos, para os escritores, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. O Espírito Santo supervisionou os escritores para que, usando eles a sua própria personalidade, pensamento e vontade, eles pudessem escrever aquilo que Deus queria. Então, veja bem, o Espírito Santo estava conduzindo eles, porque eles iam usar o pensamento deles e o vocabulário individual deles, isso tudo para que eles, ao escreverem as Sagradas Escrituras, eles registrassem, sem nenhum erro, as palavras exatas que Deus queria que fossem escritas. Então, por isso que o Espírito Santo estava supervisionando os discípulos, os escritores, os profetas do Antigo Testamento. Todos aqueles que escreveram a Bíblia, que colaboraram, o Espírito Santo os supervisionava, porque eles iam usar o pensamento deles, a personalidade deles e o vocabulário deles. Então, como eles iam fazer tudo isso, veja bem, que eles não estavam fora de si quando estavam escrevendo a Bíblia. Eles estavam em si, estavam cônscios de tudo que eles estavam fazendo. Portanto, eles iam usar vocabulários da sua época, iam usar a palavra do seu dia a dia, razão porque precisava do Espírito Santo orientando eles, porque tudo que eles fossem escrever, mesmo usando muitas das vezes vocabulários humanos dali, da região onde eles moravam, precisava ser orientado pelo Espírito Santo para ficar tudo de acordo com a palavra de Deus. Você vai olhar para o Velho Testamento, linguagem camponesa, no Novo Testamento você vai já usar outra, vai ver palavras mais novas, palavras que é usada porque nós tínhamos o médico Lucas, temos o apóstolo Paulo já falando do corpo humano, tudo isso, linguagem já diferente. Mas tudo foi supervisionado pelo Espírito Santo para que tudo que fosse escrito ficasse tudo nesse conjunto da unidade da Bíblia, sem nada entrar em contradição. A Bíblia nunca entra em contradição, porque o autor dela os escritores são vários, cada um diferente um do outro, região diferente, cidade diferente, né? Mas o autor dela é o mesmo, é um só, o Espírito Santo. Então, nós temos aqui que em 2 Pedro 1:21, John MacArthur ele diz o seguinte: aqui Pedro definiu o processo de inspiração que criou um texto original sem erros. Então, Provérbios capítulo 30, versículo 5, diz que a palavra de Deus é perfeita. Salomão diz isso, a palavra de Deus é perfeita. Já vi muita gente falando assim, não, inspirado por Deus só o original. Essas aqui hoje já não são mais inspiradas por Deus. Tudo que está escrito aqui foi inspirado por Deus. Não precisa Deus estar inspirando novamente. Alguém uma certa vez me perguntou se Deus
ele soprava a vida em cada pessoa, em cada ser humano, quando ele era gerado no ventre materno da mãe. Eu disse, não, só bastou uma vez, e isto já faz parte da vida. Então, como a palavra de Deus ela é assim, Deus inspirou uma vez, e é o que o apóstolo Pedro está fazendo, está dizendo aqui, que ele criou no texto original, sem erros. E essa cópia, tudo que é copiado, tudo que já foi feito, tudo que tem sido feito, a palavra de Deus é inspirada por Deus. Então, a Bíblia, ela estabelece um novo modelo de vida. 2 Timóteo 3, 16 e 17, ela mostra esse modelo novo de vida que é para a vida do crente. Não é para o crente viver de qualquer maneira, de qualquer modo, como ele quer. É para ele ter uma vida educada, uma vida dentro de um padrão divino, que a Bíblia, ela diz para nós como nós devemos viver. E o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que ela ensina, ou seja, é os mandamentos e orientação. Ele diz que a Bíblia ensina. Então, são os mandamentos, normas de vida. E ela vai nos orientar para aquilo que nós devemos fazer. Nossa conduta de vida, nosso comportamento, nossa maneira de agir, de aprender. Tudo isso, então, os mandamentos de Deus, isso que me diz que ela ensina. Também o Paulo diz que ela repreende. Isso o que é? Identificação do erro. Ela vai nos mostrar o erro. Quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós estudamos a Bíblia, nós pedimos a orientação de Deus, que oramos, rogamos a Deus que nos ajude a compreender a palavra de Deus, porque veja bem, a Bíblia, ela só é compreensível, só é entendida através da ajuda do Espírito Santo. Se você não pedir ajuda do Espírito Santo, meu filho não vai poder entender a Bíblia. Então, ela corrige, assim como ela mostra o erro, quando nós a lemos, porque vamos olhar nossa vida pela Bíblia, e então ela mostra. E ela corrigir, né, é fazer essas mudanças, traz o arrependimento, para que nós possamos andar em perfeição diante de Deus e andar com uma vida aprovada por Deus. Paulo, ele diz assim, já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E ele diz que a vida que ele vivia, que ele tinha, não era dele, mas sim de Cristo. Isso é a vida de um cristão genuíno, verdadeiro, que quer glorificar o nome de Deus. Então, esse modelo de vida que Paulo estava falando, não era dele, mas era de Deus. É da Bíblia. E é esse modelo de vida que a Bíblia quer que nós vivamos. E ele diz que ela educa o crente na justiça. Isto é, crescimento e estabilidade por meio da prática. Você vai crescer, ter uma vida estável, através da prática das Sagradas Escrituras. Aplicar na sua vida aquilo que ela tem dito. É o crescimento espiritual. É praticar, é viver. A Bíblia é o livro de prática, que nós devemos praticar aquilo que ela nos ensina. E ela torna-nos apto. Isso quer dizer o quê? Pronto e capaz para realizar o serviço de Deus. Ela nos torna apto ou capaz para realizarmos a obra de Deus. A Bíblia ela faz isso. É só ela que pode fazer isso na vida do cristão. Por último, Paulo ele diz que ela equipa o crente para toda e boa obra. Ou seja, usado por Deus nesse mundo. Então, ela te equipa para toda e boa obra. Ou seja, Deus vai te usar. Deus vai usar o crente. Ele vai nos usar para que nós pratiquemos e vivamos a boa obra, que é o resultado da conversão, resultado do trabalho do Espírito Santo na nossa vida, que é o autor das Sagradas Escrituras. Por isso, a Bíblia é a autoridade única na vida do crente. Pai, pedimos em favor das pessoas que ouviram a Tua palavra e das que não de ouvir, que o Senhor venha ajudá-las a praticá-la, a vivê-la, de maneira que glorifique o Teu nome. Elas possam crescer espiritualmente. Pedimos a Tua graça, em nome de Jesus. Amém.